Boa tarde. Obrigado aqui pela presença de todos. Em nome do Arco Futuro, nós damos as boas-vindas a todos e abrimos o seminário Economia e Cidade, Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizado em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano de São Paulo, SMDU, e a ONU Habitat, com o apoio do Ministério da Cultura. Primeiramente, nós agradecemos o apoio aqui da FAUSP, da Faculdade de Arquitetura, que nos acolheu aqui, foi um parceiro aqui incansável na realização desse seminário, e que nos recebe, enfim, nesses 2 dias de maneira muito especial. Então, é um grande prazer para todos nós e acho que também para os palestrantes convidados estarem presentes nesse espaço que, enfim, é um centro da discussão e da reflexão sobre a arquitetura mundial. Agradecer aos nossos patrocinadores, a IBM e o Porquê, Economês em Bom Português, e os nossos apoiadores, a Asbeia, a BI Editora, o INSPER, o MIT e o Secov São Paulo. Saudamos as autoridades aqui presentes, o prefeito Fernando Haddad, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Melo Franco, a diretora de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, Diana Mota, o secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação, Tiago de Andrade, do Distrito Federal, e saudamos as demais autoridades, os coordenadores, os professores, os estudantes e a imprensa presente. Agradecemos a presença de todos os que estão nos acompanhando pela transmissão na internet, a gente transmitido em streaming, e queria fazer só um lembrete aqui para vocês não esquecerem de religar o celular ao término da palestra, por favor. Bom, moradia é uma questão planetária. Trata-se de um fenômeno demográfico com repercussões sociais, econômicas, culturais e ambientais. Nossas cidades estão pensadas de maneira a absorver contingentes populacionais? Estão organizadas para aproveitar o dinamismo e as oportunidades econômicas dos seus centros urbanos? Têm políticas de sustentabilidade? Ao abordar o tema, o Arco Futuro quer atrair para o debate os múltiplos atores institucionais que fazem e transformam cidades. O poder público, a iniciativa privada, incluindo os setores construtivo e imobiliário, a sociedade civil, os agentes tecnológicos e os pesquisadores acadêmicos. Juntos, esses atores poderão desenvolver um olhar mais amplo, mais sistêmico sobre todos esses desafios. Após a Habitat 3, terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizada em Quito, Equador, quais são os próximos passos para o desenvolvimento de uma nova agenda urbana? Nesses 2 dias, discutiremos essa e outras questões que definem o que é viver em cidade. Eu queria passar a palavra agora ao Fernando, e mais uma vez agradecer ao Fernando, a equipe dele, Marcela e toda a equipe da Prefeitura. Esse convite surgiu do Fernando, enfim, da Secretaria e da Prefeitura, que nos possibilitou realizar esse seminário em função de uma atividade técnica que está sendo conduzida pela Secretaria. Então, Fernando, muito obrigado mais uma vez. Com a sua palavra. Alô? 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 Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, prefeito. Muito obrigado por ter vindo. Queria agradecer aqui, especialmente, todos os convidados nacionais e estrangeiros que se propuseram a vir aqui conversar com a gente e participar de um evento, tanto aqui com o Arco Futuro, quanto também com a Prefeitura de São Paulo, no caso com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e agradecer o Tomás Alvim, a Marisa Moreira Salles, por toda a cooperação e apoio em realizarmos esse evento juntos. E, finalmente, agradecer ao Ângelo Butti, em nome de toda a USP e da FAUSP, que também é parceira nesse processo. Nós passamos os últimos anos recentes aqui do ponto de vista da política urbana do município de São Paulo, num processo muito rico e denso de revisão de todo o marco regulatório da política urbana do município. Vocês acompanharam o plano diretor, zoneamento, código de obras. Agora também estamos terminando os planos regionais, iniciando também discussões a respeito do PDUI, que vem a ser o plano metropolitano, em conjunto com os outros 38 municípios da metrópole de São Paulo e o governo do Estado. E, superado grande parte desse processo,
a gente acha que a cidade deve entrar numa nova frente, numa nova agenda, que é justamente a partir desse esse marco regulatório pactuado com a sociedade, empreender e estruturar projetos que visem a transformação efetiva da cidade. E, para isso, também, a gente vem trabalhando em várias frentes, não apenas revisando as operações urbanas, como também elaborando novas operações bastante complexas, como o Tamanduateí, que também está já há vários meses em tramitação na Câmara de Vereadores, e, até o final do ano, nós devemos entregar o projeto de intervenção urbana do Arco Tietê. De forma que há muita frente de debate, muita frente de discussão, e a gente julga que, superada a revisão do marco regulatório, empreendido com muito empenho a elaboração de projetos de intervenção urbana, com tudo aquilo que lhes dizem respeito, a gente precisava trazer uma nova camada de discussão na cidade, que é justamente a gente avançar a política urbana para além daquilo que usualmente a política urbana tem tratado na cultura aqui da cidade de São Paulo de várias décadas, que é um foco muito importante, mas que não pode ser restrito à dimensão imobiliária. E a gente precisa justamente programar esses espaços, programar essas transformações e pensar em outras dimensões da cidade, que não são apenas aquela da transformação material, da construção de novos espaços, mas, sobretudo, da promoção de atividades que fazem a nossa vida, seja a nossa vida cotidiana de lazer, da vida de fruição da cidade, como também as atividades produtivas. De forma que a gente está empreendendo essa discussão para a gente pensar estratégias de articulação indissociáveis entre a agenda de desenvolvimento econômico e a agenda de desenvolvimento urbano. E a gente escolheu um território da cidade muito específico e muito estratégico para essa discussão, que é justamente o bairro do Tamanduateí, onde há essa lei tramitando na Câmara, porque é um território que foi um território muito importante na origem do desenvolvimento industrial da cidade de São Paulo e que passa por uma discussão sobre as formas de renovação desse território e os programas que, de um lado, venham a substituir parte das atividades produtivas justamente pela construção de novas moradias associadas a serviços e comércios. Afinal de contas, a gente tem um déficit muito grande na cidade, mas também a possibilidade, a necessidade de convivência dessa transformação com o fomento das atividades produtivas, entre elas e, fundamentalmente, também a reflexão sobre o papel da manufatura nas cidades contemporâneas do século XXI, papel esse que entendemos possa ter uma convivência muito pacífica também com a dimensão da moradia. Então, a gente dividiu esse evento em dois momentos. O primeiro é esse, coordenado pelo Arco Futuro e pela FAUSP, aqui na universidade, que é um evento aberto de discussão e publicização desse debate com todos vocês. E, num segundo momento, nós teremos um workshop de trabalho restrito a alguns técnicos da prefeitura e todos os nossos convidados para justamente podermos trabalhar em cima da questão específica do Arco Tietê. Isso se baseia numa metodologia desenvolvida pela ONU Habitat, por um grupo específico, comandados aqui pelo Roger e pelo Javier, que, desde Nairobi, em 2013, se não me falha a memória, constituíram um grupo de trabalho chamado Urban Lab, ou seja, um laboratório urbano que justamente está enfrentando as questões da transformação do território e da implementação da agenda urbana a partir de estratégias onde o projeto e a territorialização das ações são absolutamente protagonistas, que é algo muito caro aqui numa discussão entre arquitetos e urbanistas. Então, esse é o pano de fundo, esse é o contexto do nosso debate, e a gente aqui agradece mais uma vez a presença de todos e deseja que isso tudo seja o mais proveitoso possível para todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, Fernando. Eu queria agora passar a palavra ao professor Ângelo Butti. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui um pouco no papel de anfitrião ou de representante da casa aqui, naquilo que cabe, dentro dos limites que cabem a um professor. Mas queria dizer que é o acontecimento que nós vamos ter aqui no dia de hoje, amanhã, é um privilégio enorme para essa escola. E eu estive numa posição extremamente confortável, quase casual, porque tinha uma lista de nomes incríveis feita pelo Fernando de Melo Franco, que depois foi enriquecida ainda com a participação do Tomás e da Marisa, para que a gente fizesse, como o Fernando comentou, a partir de um grupo de pessoas que fariam um workshop fechado, pudesse ter a oportunidade de um evento em que as apresentações acontecessem mais abertas ao público. Então, esse foi o pretexto, e aí fica fácil aqui para nós, na universidade, tendo essa parceria com vocês dois. Mas, além disso, e falando muito aqui da perspectiva desta escola, eu queria lembrar que nós vivemos um período, nos últimos 4 anos, o prefeito Fernando Haddad está aqui conosco, que é uma honra enorme para a escola. E queria comentar, assim, como muito informalmente, mas um período nos últimos 4 anos onde eu acredito que nós vivemos uma conjunção de coisas muito difíceis de acontecer, que é uma participação expressiva do pensamento elaborado na universidade, em particular na Universidade de São Paulo, onde o próprio prefeito é professor, mas, em particular, na Escola de Arquitetura, na própria escolha do secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Melo Franco, que é aqui da FAUSP, né? Sempre esperamos que volte cada vez mais, mas é de origem da FAUSP, mas, além dele, tantos outros professores, ex-alunos que estiveram muito próximos nesta gestão. O Nabil Bonduque, o João Sete, o Fábio Maris, o próprio Alexandre Delijaikov, embora não diretamente ali, mas o pensamento do Alexandre, é claro que foi visto com muito cuidado nesta gestão. Então, são momentos em que os frutos que vão sair desse período, dessa conjunção tão feliz, eu tenho certeza que a gente ainda vai desfrutar por muito tempo. Então, hoje, o início deste evento, para mim, pessoalmente, mas tenho certeza que para essa escola, é, sobretudo, uma grande celebração desse período vivido. Então, muito obrigado, e vamos passar ansiosamente aqui as apresentações. Obrigado, Ângelo. Bom, para abrir o seminário Economia e Cidade, Habitação e Desenvolvimento Urbano, gostaríamos de convidar o prefeito Fernando Haddad. Prefeito, por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na pessoa do meu querido Ângelo Butti, amigo de muitos anos. Cumprimentar os organizadores, sobretudo Tomás Alvim, a Marisa Moreira Salles. Agradecer a presença do Fernando Melo Franco, secretário de Desenvolvimento Urbano, da Ana Estela Haddad. Cumprimentar o Cláudio Bernardes, aqui presente também, ex-presidente do Secov,
e que teve uma atitude conosco, ao longo da gestão, muito republicana no tratamento da legislação urbanística que vigora hoje na cidade. É sempre bom lembrar que é possível estabelecer, com todos os interlocutores da cidade, uma visão republicana e transparente sobre os destinos da cidade, e foi um acordo que foi celebrado em 2013, com todos aqueles interessados na construção civil em São Paulo, de que toda mudança fosse precedida de amplo debate público e de transparência nas proposições. Ou seja, nada contra a Prefeitura e o Secov estarem em desacordo em relação a um ou outro dispositivo da legislação urbanística, mas o trato que foi feito, foi firmado e foi cumprido é de que tudo seria antecedido de debate e colocado à disposição dos debatedores da cidade com a antecedência devida, para que as discussões precedessem a tomada de decisão por parte da Câmara dos Vereadores. Eu faço questão de salientar isso, porque nem sempre foi assim em São Paulo, e eu espero que, assim como a gente conseguiu estabelecer esse grau de confiança mútua, eu espero que essa prática se perpetue na cidade de São Paulo, para que a gente possa avançar, uma vez que ainda há operações urbanas a serem discutidas. O Fernando citou o Arco Tamanduateí, o Arco Tietê, que é a penúltima fase, eu diria, de reordenamento territorial da cidade, que vai para a Câmara agora no começo de dezembro, ou seja, cumprindo o cronograma do plano diretor, e vai restar uma ou duas pequenas operações, Jurubatuba e Pinheiros, para a próxima gestão. Eu tenho certeza que nós, ao aprovarmos esse conjunto de normas urbanísticas, demos um novo rumo para a cidade de São Paulo até, pelo menos, 2030. Eu acho que mais do que isso, porque eu acho que o plano atual, em 2030, continuará moderno e vai poder ser, eventualmente, prorrogado com as alterações que são de praxe, depois de 15 anos de vigência. Mas acho que o marco regulatório de São Paulo, ele é considerado um dos mais modernos do Brasil. Eu acho que do Brasil é difícil uma cidade que tenha um marco regulatório tão avançado, mas mesmo no mundo, a gente tem apresentado o marco de São Paulo, e ele tem sido muito elogiado nos fóruns que, costumeiramente, debatem um assunto tão importante quanto a organização das grandes metrópoles. Há muitas sutilezas em relação à legislação urbanística em geral e à legislação voltada para a habitação em particular. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade em compreender a diferença entre especulação imobiliária e estímulo à produção da construção civil. Uma cidade como São Paulo não pode prescindir de produzir. Nós temos que produzir, nós temos que ter uma indústria da construção civil atuante na cidade. Essa cidade nunca vai entrar, na minha opinião, pelo menos num horizonte relativamente de, talvez, médio ou até longo prazo, não vai entrar em steady state. Ela não vai parar não vai parar de ter uma dinâmica interna de transformação. Isso porque a gente está meio caminho da urbanização da cidade, da organização da cidade, mas porque ainda há uma previsão de crescimento populacional na cidade de São Paulo, pelo menos pelos próximos 20 anos. Depois vai haver uma mudança de perfil do morador. O morador está envelhecendo, não é? Isso tudo exige providências do poder público em parceria com o setor privado para reorganizar cidades, oferecendo bem-estar para uma população que está em mutação, que está se transformando por razões demográficas a todo instante. Além disso, novas tecnologias são incorporadas. O que era impossível algum tempo atrás, hoje se torna possível, e a gente tem que pensar o todo da cidade de maneira orgânica. Não é possível pensar as coisas de forma segmentada. No campo da habitação propriamente dita, nós hoje temos um mercado muito favorável à produção de moradia popular na cidade de São Paulo, e especificamente a chamada faixa 2 do Minha Casa Minha Vida e habitação de mercado popular.
O que está desguarnecido na cidade de São Paulo hoje? Na minha opinião, o que está desguarnecido é a faixa 1. É aquele segmento da população de muito baixa renda que não consegue acesso à casa própria mediante os mecanismos de financiamento tradicionais, geralmente baseados no FGTS. Essa população ela carece de subsídio público. E esse subsídio vinha sendo dado até 2014 por meio do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, efetivamente, ele focou, ele mirou, né, essa camada da população, que é o nosso maior déficit habitacional também em São Paulo. Se você pegar hoje os empreendimentos que estão sendo lançados em São Paulo com grande êxito, nessa crise, né, estamos falando de uma economia que se retraiu 7% em 2 anos. Nessa crise, os empreendimentos da faixa 2 e do mercado popular em São Paulo, eles vendem em 1 mês, em 1 final de semana, às vezes. Tem empreendimentos e se esgota a oferta rapidamente. Por quê? Porque hoje esses empreendimentos estão sendo lançados a menos de R$200 mil a unidade. E com o mercado de crédito organizado em relação a esse produto, a classe trabalhadora tem conseguido fazer frente aos seus compromissos financeiros assumidos com alguma facilidade. Nós devemos ter em carteira, entre habitação produzida, em produção e em licenciamento, isso em apenas 4 anos, nós devemos ter 120 mil unidades habitacionais. É uma coisa que nunca aconteceu na cidade de São Paulo. E isso tem a ver com a legislação que foi aprovada. A legislação que foi aprovada, em primeiro lugar, estabeleceu coeficiente básico de aproveitamento dos terrenos igual a 1. Tudo mais implica um pagamento de outorga. Essa outorga constitui um fundo, que é o Fundurb, que é um fundo de urbanização. E pelo menos 30% do Fundurb tem que ser direcionado para a aquisição de terra para a produção de moradia ou subsídio à produção de moradia. O que dá efetivamente na mesma. Formas de subsidiar ou oferecendo terreno ou oferecendo recurso em espécie para fechar a conta do empreendimento. Além disso, nós dobramos a área de ZEIS na cidade de São Paulo. Isso fez com que o preço da terra em ZEIS caísse no período desde a aprovação do plano diretor. Isso permite tanto às entidades do movimento popular, quanto aos empreendedores de habitação popular, a aquisição mais facilitada do terreno. Então, você tem um conjunto de iniciativas que foram tomadas que permite à municipalidade, em parceria ou não com o Estado e União, oferecer condições de produção de moradia. E quebrando aquele paradigma de produzir moradia para a população pobre, cada vez mais distante dos centros nervosos da cidade. Então, se você pegar um mapa de ZEIS, o mapa de ZEIS está distribuído por todo o território de São Paulo. Ele não está concentrado num distrito, numa subprefeitura. Ele tem na periferia, tem nos eixos de mobilidade, onde o potencial de aproveitamento é maior, tem no centro de São Paulo, em várias áreas do centro de São Paulo. Há empreendimentos sendo lançados voltados para essa população de média ou baixa renda, no centro de São Paulo. Então, nós temos um horizonte aí muito importante de desenvolvimento urbano equilibrado. E é esse equilíbrio entre classes sociais, entre usos daquilo que é produzido, que separa o que é especulativo do que é a ordenação territorial desejável. Então, a gente quer estimular a produção da construção civil, mas a gente quer subordinar essa produção a um planejamento mais geral da cidade, de maneira a não produzir as externalidades negativas conhecidas da especulação. O grande problema da especulação imobiliária, alguém dirá, pô, mas não é bacana produzir emprego, né? A construção civil é sempre boa, porque ela gera emprego, ela gera oportunidades. Mas numa cidade com as dimensões de São Paulo e das capitais em geral, isso não é assim, porque um determinado empreendimento ele pode impor ao município externalidades que têm que ser mitigadas ao longo do tempo e que são, muitas vezes, em valor superior ao valor do próprio empreendimento.
Então, se você não tiver o cuidado em equilibrar o empreendimento privado, as externalidades negativas que ele produz, você vai gerando caos. Você vai sobrecarregando o orçamento municipal com tarefas para as quais ele não está preparado, em virtude da escala do investimento necessário para mitigar os efeitos deletérios de uma produção mal planejada. Então, se vocês pegarem um exemplo claro, né, do que aconteceu com o Itaim Bibi, é uma área que não dispunha de transporte coletivo de massa, em que você permitiu a construção de espigões enormes, e você não tem ali, você travou o bairro, porque as ruas são estreitas, os espigões bastante altos, ausência de estação de metrô, terminal de ônibus, então você trava a cidade, e aí você impõe ao município tentativa de resolver por investimentos aquilo que deveria estar sendo resolvido pelo planejamento anterior. Se você planejar antes, você não vai sobrecarregar o orçamento com esse tipo de desafio. E isso vale também para a habitação. A gente descuidou da população mais pobre da cidade. E isso foi fazendo com que a população se situasse cada vez em áreas mais distantes dos centros econômicos. Resultado, o investimento que tem que se fazer hoje em transporte público de massa, talvez não precisasse ser tão grande se a população tivesse, por um adensamento inteligente, criado oportunidades de morar mais perto do emprego, ou de levar o emprego mais perto para onde essas pessoas moram, o que está acontecendo por leis de incentivo, que seriam desnecessárias em outro padrão de desenvolvimento. Hoje nós temos uma lei de incentivo, nós temos uma área incentivada na Zona Leste, temos uma área incentivada no extremo sul, para quê? Para levar empreendimentos e gerar emprego onde a população mora. Além disso, para concluir, você não consegue dissociar esse tipo de visão estratégica de desenvolvimento urbano sem pensar alguns gargalos que a cidade tem. Então, quando a gente insiste, por exemplo, que o CEAGESP tem que mudar para a área do Rodoanel, isso não é um preciosismo apenas de deixar a Vila Leopoldina mais bonita, não é disso que se trata. Você está falando de tirar 15 mil caminhões por dia de uma região que não comporta esse número de caminhões. Você está falando de levar emprego, alguma coisa em torno de 10 mil diretos e 20 mil indiretos, para uma região que não tem emprego, que é Perus. Mas, mais do que tudo isso, de corrigir os desequilíbrios da Vila Leopoldina e de Perus, você está abrindo um novo vetor de desenvolvimento para a cidade que permite vislumbrar que as margens do Tietê, na direção da Lapa até o centro, vão poder ser renovadas de forma planejada com a lei do Arco Tietê, que vai ser encaminhado para a Câmara agora no mês de dezembro. E fazer com que esse vetor aconteça é fazer com que o desenvolvimento urbano, que saiu do centro e veio para o sudoeste da cidade, retome a volta para o centro, pela margem do Tietê, numa direção que interessa para o morador da Zona Leste. Porque ele está servido de CPTM e metrô, mas não tem os empregos disponíveis próximos à sua residência. Então, pensar estrategicamente a cidade é pensar esses nós que a cidade tem, que precisam ser desatados para que o desenvolvimento urbano ele caminhe na direção desejável. Né? Nós estamos indo para o extremo sul da cidade, né? Já estamos no extremo sul da cidade, lá na Ponte Socorro, na Ponte do João Dias, e, na verdade, nós estamos querendo inverter esse processo, que já está muito para o sul, e voltar a repensar o desenvolvimento da cidade a partir daquilo que eu imagino que um dia vai ser a nossa principal avenida, que é hoje a Marginal Tietê. A gente tem que imaginar São Paulo um dia tendo como principal avenida as suas duas marginais, né? Se depender de mim, a 50, 60 e 70 por hora. Então, para que a gente possa aproveitar a cidade, né? E pensar aquelas vias não como rodovias, mas pensar aquelas vias como avenidas da cidade que têm que ser reapropriadas pela população, inclusive com a eventual supressão de faixas para o verde, para parques lineares, para ciclovia, para VLTs, quem sabe, não sei, mas alguém aqui certamente vai pensar o que pode ser de São Paulo
se esse tipo de desenvolvimento urbano equilibrado e sustentável for a marca dos novos tempos, rompendo o paradigma que teve presente conosco esses anos todos, essas décadas todas do pós-guerra, centrado no direito individual de deslocamento, em clara discrepância com o direito da coletividade em viver numa cidade mais confortável do ponto de vista do bem-estar e dos serviços públicos que oferece. Tudo isso para dizer que a gente não pode pensar o desenvolvimento urbano de forma dissociada. Pode ser que alguém queira morar no 30º andar de um prédio com vista para a Baía de Todos os Santos, mas pode ser que isso não seja a melhor coisa a acontecer em Salvador, e o IPHAN está absolutamente correto em vetar esse tipo de empreendimento. Aqui também nós temos algumas baías de Todos os Santos que têm que ser preservadas. A gente não pode deixar acontecer qualquer tipo de empreendimento em qualquer lugar. A gente tem que sempre subordinar o interesse privado, que é legítimo, queremos mais empresas em São Paulo, mas a ordenação que a comunidade como um todo faz a cada 10 ou 15 anos, quando estabelece diretrizes para o seu plano diretor, estabelece diretrizes para o seu zoneamento, que jamais vai agradar 100% uma pessoa. Duvido que alguém aqui esteja 100% satisfeito com o plano diretor ou com a lei de zoneamento. Por isso que ele é bom, porque ele não é de ninguém. Ele é fruto, né, de centenas de audiências públicas que foram realizadas para forjar um documento que represente a vontade comum, né, da nossa coletividade, da nossa comunidade, em proveito de uma São Paulo melhor. A FAU tem uma grande importância nesse processo todo. Dezenas de profissionais daqui participaram da elaboração desses diplomas legais. Fernando Mello, inclusive, fez uma parceria com a FAU, criando uma espécie de residência na prefeitura, com alunos aqui de graduação que puderam trabalhar lá em SMDU e outras secretarias, e eu tenho muita honra de ter trabalhado com professores da casa aqui tão expressivos, como é o caso do próprio Fernando, do João Whittaker, João Sete Whittaker, Nabil Bunduque, dentre outros. Mário Reale também foi formado aqui, Tereza, não sei se é daqui também, mas daqui também, a Paula Motalar, enfim, grandes profissionais que saíram daqui e que ajudaram nessa construção, na minha opinião, muito meritória, que precisa ser defendida e aprofundada. Muito obrigado.